Bom dia a todos, né? Agora o assunto é outro, né? Vamos tirar um pouquinho lá do futebol e vamos falar mais os assuntos na política aqui nesse país, né? Vou falar a minha opinião, o que está acontecendo com o nosso país, o nosso Brasil, né? Porque a maioria, a imprensa, a gente sabe, todos eles são todos corrompidos com um sistema podre, criminoso, corrupto, né? Que governa esse país, que infelizmente foi colocado lá. A gente sabe quem colocou, né? Maioria, né? A gente sabe que o sistema é podre, criminoso, corrupto, bancado por esses políticos, né? A maioria dos que foram colocados lá, né? No judiciário que não foi eleito pelo povo. A gente sabe quem está lá, né? O judiciário, infelizmente, aqui já judicializou o Brasil, né? Porque eles não foram eleitos pelo povo e eles governam através de uma canetada de 11 integrantes lá do Supremo Tribunal Federal. E eles foram colocados por ex-presidentes, presidentes atuais, né? Os outros presidentes, né? Governaram esse país, que estão no poder, só estão preocupados só se perpetuar no poder, instaurar o seu regime ditatorial. O Brasil não é uma democracia, nunca foi uma democracia. Infelizmente, esse país aqui, desde 1985, desde essa revolução aí, né, constitucionalista aí, de 1985 até 1988, que instaurou esse regime aí, lá os três poderes, começou lá em Brasília, no golpe que eles deram em 1988, criou esse negócio aí de parlamentarismo, né, que eles já querem criar exatamente lá no judiciário, já quer criar um sistema de parlamentarismo, semipresidencialismo, né? Dita um ministro, né, o decano ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Gilmar Mendes, né? Infelizmente, ele quer instaurar o semipresidencialismo, achando que um dos ministros vai governar, tipo um primeiro-ministro, como é nos outros países, Portugal, como é na Holanda, como é na Itália, como é nos outros países da União Europeia, como é Israel, como é em outros países, né, no Reino Unido, né? Tipo um semipresidencialismo, que tira o poder do presidente e coloca o poder de um ministro, de um primeiro-ministro que trabalha no parlamento. Ele que dita todas as regras e coloca lá, ele que tem a caneta, tudo. Mas é de um juiz que não foi eleito pelo povo, que tenta, né, de dizer que ele é o defensor da justiça, da democracia, da moral, mas quer calar milhões de vozes, milhões de pessoas, né, pessoas que querem defender as suas ideias, seus ideais, seus valores, seus princípios, e eles querem destruir os nossos princípios e valores, o que a gente pensa, tipo a liberdade de expressão. E por isso, eles já começaram a caçar as bruxas, censurar as redes sociais. Já aprovou, já lá na corte, lá, eles aprovaram essa ideia, justamente, que foi exatamente que o presidente da República, esse presidente da República aí, que eu não votei nele, infelizmente eu nunca votei nele, não gosto do PT, nunca gosto da esquerda. Eu sempre fui uma pessoa que defende os ideais sérios e defendo a verdade, a moral, os costumes, os valores da família. Defensor de pessoas de bem, se defender. Não gosto de gente que é bandido, que é corrupto, que é ladrão, que é safado. Não gosto. Não é na minha índole. Eu respeito muita gente. Eu não trato ninguém mal. Mas eu quero que todo mundo respeite a minha opinião. Eu tenho direito, sim, constitucionalista aqui no Brasil. E eu não quero ser perseguido por minhas ideias, por meus valores. Eu não quero ser... Eu não quero perder o respeito. Não quero perder o respeito de ninguém. Eu quero ser respeitado. Quero ter o meu direito. Entendeu? Apesar de eu ser uma pessoa que tem um transtorno, tem uma síndrome de espectro autista, uma síndrome de Asperger, é um transtorno que limita muito na parte da comunicação, da fala,
da expressão, da linguagem de expressão. Dificulta muito o acesso, assim, comunicação das pessoas, interação, socialização das pessoas. E eu preciso muito disso. Comunicar com as pessoas. E também as pessoas também têm que entender também o meu caso. Como também eles também têm que entender. Como eles também têm que me entender. Como eu também tenho que entender deles também. Exigir também um respeito também, moral, ético. Não faltar desrespeito, mas também tem que respeitar a opinião de muita gente. Mesmo que a gente não concordando com as coisas, mas a gente tem que respeitar. Mas a gente não tem que tomar muito cuidado com isso que a gente fala. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente na internet. Porque a internet agora virou um verdadeiro palco aí de guerras, de brigas ideológicas, de discurso de ódio. Na verdade, quem criou foram essas pessoas radicais, né, extremistas, né, da esquerda, da direita. Criou muito esse discurso de ódio. Um brigando com o outro. Briga de ideias, guerra de ideias, brigas aí para poder fomentar, né, sua narrativa, né, para poder causar essa ruptura, né? Infelizmente está acontecendo, né? O Brasil está se tornando uma verdadeira guerra, uma briga que não vai ter fim, que não vai ter fim. Isso vai levar ao caos social, à destruição moral. A ética, os costumes vão ser destruídos. Porque todo o reino contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E até na família. As famílias também estão se dividindo por causa de opiniões, de brigas ideológicas, de pensamentos de outro. Eu apoio um candidato tal, eu apoio outro candidato tal. Eu defendo um candidato tal. Por exemplo, essa briga aí da direita aí do Bolsonaro, a esquerda do Lula. E esses caras estão preocupados mais com o poder, com o espaço, para enganar as pessoas, dividir para conquistar. Eles querem dividir as pessoas, querem destruir as pessoas. Isso faz mal para as pessoas. Porque essa guerra política, ideológica, só causa um caos social, destrói a moral das pessoas, o respeito dos outros. E essa briga aí de torcida, briga de torcidas, né? Tipo, times de futebol, futebol, religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou dos outros coisas ali, sou time tal, né? Essa briga aí, torcida organizada. Infelizmente, isso vai causar um caos, um pânico, um medo, intimidando muita gente, criando um campo ideológico das suas ideias, que vocês pensam. Infelizmente, esse mundo está corrompido com esse sistema podre que quer destruir a humanidade. E muitas pessoas não entendem qual é o raiz do problema. O problema não é só questão disso, não. Eles querem dividir para poder criar, para poder dominar, para poder controlar. Isso aí é exatamente o que eles querem criar. Controle. Para eles dominar as pessoas. Para as pessoas dizer que pode, que não pode. Ditar as regras. Virar um país, né, de muitos países aí, como a China, como o Irã, como a Coreia do Norte, como Rússia, aí Cuba e Venezuela, aí virou esse modelo que esse governo quer implementar aqui nesse país, nosso Brasil. E esse é um modelo muito perigoso, porque esse modelo vai para escravizar as pessoas, deixar o povo mais refém deles. E eles vai sugando, vai roubando, vai destruindo a moral, a ética, o respeito, vão roubando os direitos das pessoas. Eles que se dizem defensores da moral, da ética das pessoas, pessoas mais humildes, pobres, que estão passando, eles estão roubando de vocês, pessoas mais humildes, carentes. Eles estão roubando principalmente um prato, uma comida, roubando direito de você comprar alguma coisa, de você ter uma casa, de você ter um carro, de você ter tudo. E eles querem arrancar de vocês. O Estado é o verdadeiro vilão disso tudo. E esse sistema aí é o maior vilão ainda mais. E esse governo
ele causa exatamente isso. Ele quer ter o controle. Ele quer dominar a tua mente. Então esse é o problema. Você sabe como é que é a raiz de todos os males aí. O comunismo e o socialismo já destruiu milhares de pessoas no mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mais do que o Hitler matou milhões de pessoas no mundo. Mais do que o Stalin. Stalin matou mais o dobro que o Hitler matou. Mao Tse Tung matou milhões de chineses lá. Você viu o que o Fidel Castro fez nos anos 50? Essa revolução aí? Ele destruiu milhões de cubanos. Como Hugo Chávez na Venezuela. Destruiu milhões de venezuelanos. Deixou o povo na miséria. É isso que acaba com a pessoa. Acabou com a fome na África. Muitas pessoas africanas saíram dos seus países para ir para a Europa. Porque lá está muito acima. Muitos africanos teve que se refugiar em vários outros países, como os Estados Unidos, com aqui a América aqui. América Central, América do Norte, América do Sul. Milhões de africanos já se refugiou porque eles roubaram. Então esses caras aí que se dizem defensores da democracia, eles roubam do pobre. Por isso que eles ficam ricos, milionários. E esses caras que se dizem defensor dos pobres, é os que roubaram os pobres. Essa é a cartilha desses idiotas que fazem. Essa é a ideia marxista. A ideia de Marx, Karl Marx. Esse é o Deus deles, o rei deles. Desses esquerdistas aí. Karl Marx é o responsável de tudo isso para trazer desgraça no mundo. E todos os outros aí, filósofos aí, socialistas, comunistas, criaram esse modelo aí de escravizar as pessoas, deixar o povo refém do sistema do Estado. Ser refém de uma máfia, de uma quadrilha, de uma bandidagem. Isso que mata milhões de pessoas no mundo. Já está acontecendo, já está causando essas guerras aí. Inclusive lá, a guerra lá de Israel com o Irã, como também a guerra da Rússia com a Ucrânia, de outros países. E essas guerras agora econômicas agora, os Estados Unidos agora já botou, tá colocando uma tarifa aí de 50%, tarifando aqui o Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil apoia regimes como o Irã, como a China, modelos da China, né, que o Brasil, esse presidente agora quer implementar o regime comunista lá da China no Brasil, implementar o comunismo no Brasil. Essa é a ideia do Lula. Quer implementar o comunismo no Brasil, escravizando as pessoas, deixando o povo refém de uma quadrilha, de uma máfia. Esse presidente da República, que foi colocado por quem? Não é, o povo não votou. Não. Só votou quem foi idiota, imbecil. Quem votou foi criminoso, traficante, vagabundo, que não trabalha, que não faz nada, que não produz, não faz nada. Infelizmente. E o Brasil se tornou essa bagunça que tá. Se diz que nós somos uma democracia, só que é democracia. Que fica perseguindo muitos canais de direita aí. Muitos canais de direita estão sendo perseguidos. Por pensar. Muitos aí, ó, até os deputados aí, deputados de direita estão sendo perseguidos. Muitos já foram se refugiar nos Estados Unidos, tem outro que foi na Espanha, tem outro que foi para Itália, foi para outros países, fugindo desse regime tirânico. Começando lá no judiciário, que instaurou o comunismo no Brasil. Que aí se espelha e se inspira, né? São os heróis deles, são os heróis desses caras. O povo já está cansado, o povo não quer ser humilhado, o povo está sendo humilhado. E quem está humilhando o povo é esses ministros do STF. Inclusive o primeiro tirando aí o careca de toga, o Alexandre de Moraes, que quer destruir, perseguir todos os canais aí que apoiam o outro ex-presidente lá, Jair Bolsonaro, que estão perseguindo. Entendeu? Infelizmente, a gente está sendo perseguido por nossa opinião, o direito de votar, impedindo. Então, eles estão criando essa regulação da rede social para a gente impedir que a gente vê a verdade.
que a verdade, ela desperta, ela liberta, ela sai desse sistema podre. A verdade é única, ela não vai deixar de morrer essa verdade. A verdade sempre vai existir. Na história da humanidade, a verdade sempre existe. Ela, não tem como você acabar extinguindo a verdade. Porque a verdade sempre vai prevalecer, sempre vai vencer. Que Deus está no controle de tudo. O mal não tem controle de nada. Ele só tem o poder de enganar as pessoas. O mal existe para poder destruir as pessoas. Para poder dividir as pessoas. Trazer o caos social das pessoas. Mas o mal vai ser extinto em breve. A mentira vai ser extinta em breve. Eu só creio só num único justo. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode mudar tudo isso. Só Ele que vai mudar. Porque Ele vai vir. A sua volta vai ser gloriosa. E Ele vai trazer a justiça, a liberdade, a igualdade. Não vai existir outro reino. Mas o reino eterno vai prevalecer. Porque o reino de Deus está próximo. E por isso que ele diz, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. E vai acontecer sim. Basta a gente mudar de vida. Basta a gente sair do sistema. Basta a gente sair desse mundo, desse submundo que a gente vive. Dessas coisas, rotinas que acontecem ao nosso redor. Basta a gente sair de muitas coisas que estão ao redor nosso. Basta a gente olhar para nós mesmos, pensar. E tentar refletir. O que fizemos errado? O que erramos? Porque nós somos pecadores. Porque nós não buscamos a imagem de Deus. Porque nos afastamos de Deus. E muita gente está se afastando de Deus. A maioria das pessoas estão se afastando. Muitos que se dizem cristãos estão aí, ó, mostrando. Estão usando mais o lado político, religioso, do que pregar o arrependimento, o perdão, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, o amor ao próximo. Muita gente aí está abandonando a fé. Muita gente não, eu quero fazer o que quiser, eu posso fazer com minha vida, eu tenho livre-arbítrio, eu posso viver meu mundo, e tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Mas no dia do juízo de Deus, vocês vão prestar as contas. Porque, meu amigo, cada ação gera uma reação, né? Cada um vai prestar as contas diante de si mesmo a Deus. E todos nós vamos prestar as contas diante dele. Se nós não arrependemos, vamos pagar o preço caro. Estamos pagando o preço caro. Porque a gente escolhe pessoas aí, estão pagando o preço. E aí não adianta chorar o leite derramado. Estamos pagando um preço caro. E se nós não se arrependermos dos nossos erros e confessar que somos pecadores, confessar que nós erramos, temos humildade que falta para nós, humildade, reconhecer os nossos erros. Sabemos que não somos perfeitos. Não somos perfeitos. A gente fala, eu quero ter tudo, eu quero ter o mundo, eu quero ter o carro, eu quero ter tudo. Não. A gente tem que preocupar com a nossa salvação. Preocupar com o próximo, com aquela pessoa que pode tá passando por isso, uma situação difícil. Tem que olhar para aquelas pessoas que estão aí na rua pedindo ajuda. Nós tem que olhar, a gente tem que chegar a nós, porque nós também, eu tenho parcela de culpa nisso. Eu tenho parcela de culpa. Porque a gente não pode falar, essa culpa eu não carrego. Não, carrega sim. Se você magoa a pessoa, você maltrata a pessoa, você persegue outra pessoa, zomba, xinga, manda ela para aquele lugar. Às vezes a gente tem que reconhecer nisso. Somos frágeis. Somos frágeis. Porque eu sempre falo e xingo Lula, Bolsonaro, Lula. Eu acho que eu também sou culpado também. Sim. Mas também, eles também estão um pouco lixando. Estão nem aí. E fica nisso, né? As pessoas, a gente fica vendo esses canais aí, sensacionalistas, que só tem as suas ideias, né? Os seus viés, né? Defende as suas ideias. E a gente fica aí, ó, parece anestesiado, né? Fizeram uma lavagem cerebral na gente. Que se a gente fica muito no, né, no celular, na internet, o que suga a nossa energia aqui,
Por exemplo, eu estou gravando o vídeo agora e, claro, a tela, a imagem que eu olho para cá, se eu olho muito para o celular, vai sugando as energias aqui. Então, as minhas informações vão sendo sugadas. Por exemplo, eles conseguem sugar nosso cérebro. Nosso cérebro aqui é o que controla, é tipo um CPU, né? Que funciona tudo. Nosso cérebro aí funciona todos. É tipo um CPU. Ele funciona todos os movimentos do corpo, do nosso corpo. Principalmente ele funciona o movimento dos braços, o movimento das mãos, a fala também. Quando a gente respira também, a gente abrir a boca e fechar também. Ela funciona, ela tem todos os mecanismos aqui. Tipo um computador, um PC. Por isso estão criando essa inteligência artificial. A IA. A IA, que é a inteligência artificial. Ninguém sabe o perigo dessa inteligência artificial. Porque ela quer roubar as nossas informações. Ela quer tomar as nossas informações para ela controlar. Ela quer usar como mecanismo de controle. E é isso que está acontecendo. Principalmente, essa inteligência artificial foi começada lá nos Estados Unidos. Começou também lá na China, no Japão, em vários países de primeiro mundo. E vai ser usado contra nós. A inteligência artificial vai ser usada contra nós. Vai perseguir quem é contrário a eles. Então eles vão usar essa ferramenta para controle, para enganar as pessoas, para o povo cair no engano. O povo não está percebendo isso, que a inteligência artificial é o verdadeiro vilão. O verdadeiro vilão que vai estar contra nós. Eles vão usar esse mecanismo contra nós e ninguém está percebendo. As pessoas não vão perceber. Porque eles vão manipular as pessoas. Manipular através disso. A mídia, principalmente a mídia, ela vai ser beneficiada por isso. A grande mídia. O sistema podre vai se beneficiar. E nós seremos vítimas desse sistema podre, criminoso. A gente vai ser vítima deles. Então o povo não está percebendo o perigo que está acontecendo dessa inteligência artificial. Que a inteligência artificial estão sendo programadas para quê? Para controle. Para tentar destruir milhões de pessoas no mundo. Esse é o plano da elite mundial. Qual é o plano deles? É acabar com a humanidade. Acabar com 90% da população do mundo. Reduzir a população do mundo. Esse é o controle deles. Tentaram na pandemia. Não deram certo. Não deram, foram fracasso. Mas eles podem criar outra. Que pode vir aí. Que vai ser mortal. Uma guerra nuclear aí. Por exemplo, se a Rússia atirar aquelas bombas nucleares deles. Pode destruir quase um planeta. Quase uma parte da humanidade. Se caísse por exemplo, se tivesse tipo um dilúvio, né? Caísse um dilúvio de novo. Como aconteceu no passado. Quem se salvaria? Pouca gente se ia salvar. Imagina se caísse o dilúvio de novo. Porque pode acontecer. Então, eles têm todos os projetos deles lá. E nós seremos vítimas disso. Nós vamos cair nesse golpe. As pessoas têm que refletir isso. A gente vai sofrer as consequências lá no futuro. Infelizmente, nós vamos pagar um preço caro. Ninguém sabe disso. Mas, infelizmente, está acontecendo, né? Como também a Bíblia já mostrou, principalmente nos versículos, né? As profecias estão sendo cumpridas. As profecias, né? Que ia acontecer no final dos tempos. E nós estamos muito próximo do final dos tempos. Infelizmente, a humanidade vai se presenciar, né? O caos total. E o final disso tudo, eu creio, só com a volta de Jesus mesmo as coisas vão mudar. Mas, infelizmente, a maioria não vai encontrar o reino de Deus. Infelizmente, poucas pessoas vão ser salvas ali. Então, a maioria, infelizmente, vamos pagar na eternidade. É triste, mas eu tenho que dizer
a real e a verdade. E a verdade é a única. E ninguém ainda despertou do sono que a gente está, né? E a gente ainda está dormindo. Tá aquele sono profundo, parece que tá aquele assim anestesiado. Você não tá vendo nada, tá cego assim. Você não enxerga o que está acontecendo. Você não sabe que está percebendo alguma coisa. Infelizmente nós estamos cegos e não enxergamos o que está acontecendo com o mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas vai pagar o preço no final. Então, esse é o recado. O que está acontecendo com o mundo, com o Brasil, com o mundo. Mas isso aí já estava descrito e a Bíblia mostra que está cumprindo tudo que estava descrito nas profecias. Então, eu vou encerrar o vídeo. Desculpa aí falar um pouco, estender um pouquinho, bastante. Falando vários assuntos aqui. Há crises aqui no Brasil e no mundo, né? Então, essa é a minha opinião. Então, vou encerrar o vídeo aqui. Um grande abraço a todos e fique com Deus.